uma pessoa muito calcada no falso self, né, o Winnicott ele vai descrever de que maneira? É uma personalidade como ser. Pessoas que estão muito preocupadas com o olhar do outro, muito preocupadas em agradar, que estão introjetando valores sociais, a gente pode acrescentar em demasia talvez, né? Pessoas, então o falso self nesse sentido negativo, ele fica muito claro às vezes, claro que para a própria pessoa reconhecer é mais difícil, mas digamos, se a gente observar e se tentar também fazer uma autorreflexão, a princípio fica claro, né, que é justamente, voltando a usar o termo do Winnicott, personalidade como ser. Né? Como ser, eu gosto de usar esse termo assim, como se existisse um checklist social, e aí você vai ticando assim, né? Então agora eu estou de acordo com as exigências sociais em tal ponto, digamos, de conquista material, em tal ponto de aparência, em tal ponto de não sei o quê. E quanto mais a minha vida estiver voltada para dar conta dessas demandas externas, mais eu vou estar tendo afetos passivos, que é justamente aqueles que, né, espero que os meus vídeos já esteja dando para ficar um pouquinho mais familiar a ideia, né, os afetos passivos são aqueles que são provocados, né, são respostas à causa externa, são determinados pela causa externa, é claro, porque encontrou eco em mim justamente, e aí eu estou deixando de ser, de me expressar, de espontaneamente, de ter o gesto espontâneo, de espontaneamente ser criativo, para ser reativo. Então o falso self, ele está na mesma ordem dessa reatividade. O meu self não está se expressando verdadeiramente porque eu estou muito ocupado, consciente ou inconscientemente, a dar valor ao que os outros dizem que tem valor. Seja a sociedade, o grupo social, os amigos, os homens, as mulheres, a minha cultura, etc, etc. Ou, enfim, mais claro ainda, né, as normas, ditames morais da religião, ou sei lá do que, né, ou da filosofia, XYZ, enfim. Então, cada vez mais que eu tento ser algo, claro, na melhor das intenções, esse algo pode até, teoricamente, ser, a princípio, para o meu benefício. Eu quero ser algo. A tendência a ser um afeto, a gerar afeto passivo e ser uma expressão falsa do self é muito grande. Digamos, eu quero ser autêntico. Acho que ficou claro a contradição dos termos, né? Eu agora vou fazer isso para ser autêntico. Eu não estou sendo autêntico. Talvez para ficar mais claro, então assim, e eu vou fazer essa lista aqui de exigências ou de conquistas para ser espontâneo. Isso tem tudo a ver também, né, com o que a gente encontra, de um modo geral, né, no YouTube, né? Essa ideia sempre assim de alcançar algo que está fora, que está além. E que uma vez alcançado, isso vai me trazer uma paz de espírito, uma felicidade, uma serenidade, uma elevação espiritual. E aí a pessoa, com toda boa intenção, pratica, faz, se esforça, tudo mais. No que ela não consegue, ela pensa que a falha é dela, que a culpa é dela. Enfim, que ela tem que ter mais força de vontade, que ela tem que se coibir mais ainda. Aquela tendência psicológica do ser humano, a galinha do vizinho é mais gorda, a grama do vizinho é mais verde. Aí ela vai achar que o fulano de tal, ou a fulana de tal, o amigo, a amiga, ou a pessoa, o youtuber, ou o guru, ele conseguiu. Agora, se a gente observa, não é tão difícil de observar que, em geral, ninguém conseguiu, né? É sempre um dizendo que o outro conseguiu. E que boa parte das vezes, quando a própria pessoa diz que conseguiu, ela não está sendo muito honesta intelectualmente, né? Aliás, entre parênteses, quando a gente vê exemplos como aquele indiano radicado nos Estados Unidos, Bikram, que era um grande abusador sexual, estuprador, né? E que dizia, eu sou a pessoa mais inteligente que vocês já viram. É triste, né? Mas são exemplos disso, né? Ele próprio se apresenta como elevado e tudo mais. E aquele mundaréu de pessoas, na melhor das intenções, às vezes com algum aspecto interesseiro, né? Tem um documentário sobre ele disponível, né, no stream. Aí às vezes a pessoa tem algum interesse assim, de ter o direito de usar o nome Yoga Bikram,
e aí isso vai fazer com que ela ganhe muito dinheiro, e ela já investiu muito dinheiro ali. Ok, mas independente desses aspectos mais interesseiros que fazem com que certas pessoas se tornem alvos mais fáceis, presas mais fáceis de um perverso, como é o caso, ao que parece, o mecanismo psíquico é o mesmo de situações menos graves. E eu estou mencionando isso para ilustrar a questão do falso self. Eu quero ser aquilo outro, eu quero descobrir tal coisa. A ideia da imanência é o quê? Eu quero experimentar, fazer a experiência. Eu quero compreender o que está me bloqueando. Eu quero conseguir sentir a própria vida. Daí, aliás, quando a gente vê exemplos, enfim, que ao contrário desse que eu acabei de mencionar, que dão certo, a gente vê que esse contato com a natureza, porque é um contato, não pensando em Spinoza, com Deus natureza, né? Com a natureza como a potência que me constitui. A minha potência singular, individual, é a potência da vida individualizada. Então, esse contato, esse religar, ele é potente. Então, essa é a ideia. Quanto mais eu consigo expressar, isto é algo mais ou menos espontâneo. Quanto mais eu consigo não morder mais a isca de que eu preciso alcançar um estágio que está fora de mim, né? Então é quanto mais que eu... É uma volta para um religar com que me constitui. Para essa espontaneidade que me constitui. Então buscando compreender o que me entrava, o que entrava em minha criatividade, minha expressão. E isso é que o Winnicott vai chamar de verdadeiro self. Como eu disse, é o self que vai se expressar de uma forma falsa, em personalidades como ser, isso fica mais claro, e que, ao contrário, pode se expressar de uma forma verdadeira, lembrando que essa forma verdadeira não é uma pureza, é uma forma verdadeira com a nossa história de vida, o que a gente aprendeu, o que é do nosso temperamento, o que a gente traz e valoriza, consciente ou inconscientemente. Então, com todo esse preenchimento da vida real e da pessoa real e histórica que cada um de nós é, que a gente se expressa verdadeiramente, ou ao contrário, cria, né, uma ideia da ideia dissociada da ideia do corpo, dissociada do afeto, e acaba vivendo, como se fosse vivendo essa ideia da ideia dissociada. E aí o resultado vai ser o que o Winnicott chama de sentimento de futilidade da existência, não se sentir vivo, se sentir despotencializado, se sentir impotente diante da própria existência. Então, a busca de energia, independente, né, de qual experiência vai se fazer, o que eu tenho, enfim, a compartilhar é que, por incrível que pareça, na minha convicção, é um aprendizado e um exercício de experimentação de tirar o que está bloqueando. E não, porque a ideia seria, a minha falta de energia é porque eu não estou fazendo tal coisa. Então eu tenho que me transformar num outro que não teria essa falta de energia, né? Que teria energia. O que eu proponho é o contrário. É assim, a falta de energia é porque eu estou com muita coisa na mente de ideia da ideia, pensando soluções, pensando saídas, ao invés de tentando compreender e desconstruir, compreender, desconstruir, para sentir a potência que já existe, não é que já existe em mim escondida, não, que é a minha própria vida, senão eu nem ia estar vivo. Esse falso self, então, seria o self idealizado, né? Que a gente nunca alcança. Estar sempre idealizando um self para si mesmo faz com que o si mesmo que nós somos se expresse de uma maneira falsa. Então, eu acho que isso é importante esclarecer. Quer dizer, o conceito de falso self em Winnicott não é que existe um self que é falso. Então, tem uma positividade do falso. Não é isso, para usar os termos de Spinoza. Não existe positividade do falso, não existe existência do falso. Só o que existe falso, segundo Spinoza, acho que fica bem claro, é uma ideia falsa. Mas o que é falso numa ideia falsa? Não é a própria ideia, não é a ideia que é falsa. É um pensar que uma coisa é outra coisa. Recapitulando, o Spinoza ele vai distinguir 3 tipos de ideia. Então, primeiro, em Spinoza não existe a verdade. Não existe. Existe ideia verdadeira,
não existe o falso em si, existe ideia falsa e existe ideia fictícia. E como que ele define... Bom, então a ideia verdadeira é o quê? É o que, consciente ou inconscientemente, eu estou pensando. Como que ele define a ideia fictícia? A ideia fictícia, diz Spinoza, é quando eu penso algo que não existe, mas por associação de imagens, eu associo imagens, penso algo que não existe, então está diretamente ligado à criatividade, né? Eu associo coisas, puxa, isso me faz pensar numa solução que ninguém tinha pensado, me faz resolver um problema de uma maneira criativa, original, inteligente, razoável. Então, a ficção é eu pensar em coisas que não existem, ao modo de um exercício do pensamento, ao modo justamente de esse a mais subjetivo que faz com que a própria vida seja apetitosa e encantadora. Bom, e aí vamos lá. E a definição de ideia falsa, segundo Spinoza. De onde vem o falso, se o falso não existe? A ideia falsa, diz Spinoza, é quando eu considero uma ideia fictícia verdadeira. Só isso. Única maneira de ter ideia falsa. Então, voltando para o dia a dia, a idealização é o quê? Não, eu posso idealizar uma coisa e pensar, bom, não existe. Se eu lamento que ela não exista, eu já estou gerando uma frustração da minha imaginação, né? As pessoas poderiam só se afetar bem, que normalmente é traduzido por as pessoas poderiam ser só boas, que obviamente é um conceito relativo. Pessoas poderiam só se afetar bem. Mas você pode compreender por que as pessoas não se afetam só bem. Porque elas se defendem, porque elas são diferentes, porque o que é bom para uma não é boa para outra, o que é bom para uma pessoa pode ser boa para ela no momento e ruim no outro momento. Ok? Porque nós somos pessoas que são vivas, né? Ou seja, se transformando, interagindo e trocando e se constituindo dessas trocas e dessas relações. Aí você entende o que é chamado mal, que não é um mal em si. Então, quando eu tenho uma idealização, na verdade eu estou me dissociando da realidade, porque não compreendi a realidade, estou buscando de algum modo apaziguar alguma ansiedade, alguma insegurança. Se essa necessidade de apaziguar a ansiedade e insegurança, se esse medo for muito grande, muito grave, por isso que o Winnicott associa a ideia de medos na primeira infância, se esse medo for muito grave, a tendência da pessoa é fugir para o delírio, mais grave ainda, fugir para a alucinação, porque aí ela fica ensimesmada e cria uma proteção imaginária contra o que ameaça no próprio psiquismo, na própria mente. É assim que se explica o delírio e a imaginação, que são formas de ideias falsas, são exemplos de ideia falsa. Então a ideia falsa é justamente o quê? Não é você imaginar, mas é você imaginar e gerar de alguma forma um auto-engano. Tomar aquilo como verdade, e isso não acontece à toa, acontece sempre como defesa psíquica, sempre. Voltando, o self, não há um self, uma coisa, um objeto, um self que seja falso, que seja em si falso. O falso self, o termo falso self, enfim, a gente poderia pensar, poxa, então ele devia ter explicado melhor ou pensado em outro conceito que não gerasse essa confusão? Talvez. O fato é que o que ele explica, né, como falso self, o que ele entende e explica como falso self, é o self, que é o self, é o si mesmo, que se expressa falsamente, usando os termos do Spinoza, que se identifica com a ideia da ideia, ou seja, com uma ficção, assim como toda a história da filosofia metafísica, se identifica com uma ficção porque não suporta a ideia do corpo, porque não suporta os próprios afetos, que obviamente são variados e variáveis, né, de acordo com as nossas interações. Aí entra a ideia da aceitação e da beleza trágica em Nietzsche, né? Dor e prazer estão juntos, porque a dor e o prazer são relativos à minha interação com o mundo e com a vida. Eu lidar mal com a dor vai fazer com que eu sofra muito mais com a dor e que eu idealize um mundo sem contrariedade. E aí, na verdade, eu estou reforçando e provocando o sofrimento psíquico. E aí a tendência é pensar que fulano, o outro, etc, etc, ele conseguiu isso, né? Porque ele é elevado espiritualmente, ele tem o dom, ele sei lá o quê, né?
Então, a ideia é essa, né? Quer dizer, à medida em que eu idealizo em relação a mim mesmo, em relação aos outros, a minha tendência é querer dar conta daquela demanda externa e expressar o meu self, que é único, de uma maneira falsa, ou seja, buscando ser o que eu não sou, acreditando que outras pessoas conseguem e eu aqui não consigo por alguma falha minha.